E aí, pessoal, vou começar a publicar um material aqui no YouTube e eu fiquei pensando assim, por onde é que eu vou começar no YouTube, né? Que assunto eu vou discorrer no YouTube? Assim, eu falo sobre bastante coisa, principalmente dentro da área de neurociências e de psicologia, obviamente também, mas fiquei pensando qual é que seria o assunto inaugural, né? Então tem uma coisa que eu achei que podia ser importante e que é uma coisa que eu sempre estou falando e eu acho que é básico. E por eu achar que é básico, às vezes eu estou ignorando o quanto que as pessoas desconhecem sobre isso, né? Nem todo mundo é obrigado a saber exatamente os conceitos da psicologia, mesmo aqueles que de certa forma já estão bem difundidos na nossa cultura, no contexto social de uma maneira geral, né? Então, eu vou falar basicamente sobre conceitos relativos à psicologia comportamentalista ou ao behaviorismo, né? Eu vou falar um pouquinho de condicionamentos, né? A primeira coisa é a gente tem que entender o que é condicionamentos, né? Condicionamentos é aquilo que dá as condições, certo? Então, a gente pressupõe nessa perspectiva que todo comportamento tem uma condição, né? Então, como é que a gente vai entender essas condições? Essa é a proposta do comportamentalismo, né? Para responder essa questão, o comportamentalismo ele parte de alguns pressupostos que eu vou chamar de epistemológicos, porque eles dizem como que esse conhecimento pode ser produzido, né? Dentro desses pressupostos, o behaviorismo assume que o conhecimento é uma coisa social, então que ela não é feita exclusivamente no indivíduo, mas que ela é feita no indivíduo e ela é possível de ser compartilhada com outros indivíduos, né? Por que a gente fala isso? Porque o behaviorismo se coloca como uma perspectiva científica. E o que é uma perspectiva científica? É uma perspectiva que busca que uma experiência individual possa ser, de certa forma, generalizada para outro indivíduo, ou melhor, possa ser transferida para outro indivíduo, né? Então, que eu podendo ter uma experiência, eu possa compartilhar essa experiência com outras pessoas, certo? Então, o behaviorismo parte desse princípio de criar uma experiência que, de certa forma, seja consensual, ou seja, a gente assume que essa experiência é igual para mim e igual para outras pessoas, né? Dentro dessa perspectiva, que eu vou dizer que é um pouquinho mais científica, a gente procura dados da experiência individual e coletiva que sejam incomuns, certo? E aí, quando a gente procura dados da experiência coletiva e da experiência individual que sejam incomuns, a gente obviamente vai ver que tem dois grandes grupos de informações que se alternam, que são informações que de certa forma parecem vir de fora da pele, e um grupo de informações que parece que está relacionado com coisas dentro da pele, seja coisas dentro da cabeça ou coisas em outras regiões do corpo, né? E aí existe um aspecto interessante, porque algumas dessas informações são acessíveis a todo mundo e outras são privadas. Bom, mas isso é um problema? É, porque dentro dessas coisas que acontecem dentro de mim, algumas dependem de como que eu sou modificado pelas coisas que acontecem fora de mim, certo? Então, a ideia do behaviorismo é tentar criar um consenso, de certa maneira, que faça com que as pessoas, mesmo tendo ambientes privados e públicos, que consigam a chegar a conclusões semelhantes, certo? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em o que a gente deve observar. Quando o behaviorismo surgiu, ele surgiu em oposição a uma perspectiva que dizia que a gente devia observar o que estava acontecendo dentro da nós. Ou seja, para essa perspectiva, o método da psicologia era a introspecção, era você olhar para dentro e ver como que aquelas coisas que vinham de fora afetavam o que estava acontecendo dentro de você. Bom, o
diz, olha, olhar para dentro não dá certo. Por que olhar para dentro não dá certo? Porque essa metodologia não nos dá dados precisos e generalizáveis, visto que a grande maioria difere uma das outras nessas avaliações e às vezes difere de si mesmo, dependendo de como que ela se encontra naquele momento, certo? Então, o behaviorismo que faz essa crítica, ou seja, não adianta nós olharmos para dentro, é um behaviorismo que é encabeçado por um autor chamado Watson, certo? O Watson, de certa maneira, ele diz para nós que nós devemos observar o comportamento e a relação do comportamento com o ambiente, né? Ou seja, como que esse ambiente produz esse comportamento. Porque isso é a única coisa que, de certa maneira, é pública para as outras pessoas. Então eu não posso afirmar, por exemplo, que um cachorro, quando vê alguma coisa, ele está feliz, porque eu imagino um estado de felicidade nele. Porque aquele estado de felicidade é um dado interno meu, privado. Só eu tenho acesso. Ele não pode ser efetivamente compartilhado. Mas eu posso dizer que o estímulo X fez o cachorro levantar as orelhas, ficar saltitante, balançar efusivantemente o rabo, certo? Então eu posso dizer que o objeto X promoveu o comportamento X no cachorro. Essa é a possibilidade da gente buscar evidências para explicar o comportamento na perspectiva de Watson, né? Então, o Watson ele parte de uma perspectiva dicotômica, onde ele vê o organismo e o ambiente como estruturas de certa forma relativamente dependentes. Então ele vai dizer que o ambiente influencia no comportamento, ou melhor, determina o comportamento por conta de que são coisas separadas, certo? A ideia da dicotomia entre indivíduo e ambiente ela é muito presente ainda nesse momento da ciência psicológica. Bom, e aí, quando a gente observa essa proposta do nosso amigo Watson, e depois, mais tarde, a gente vê os resultados de um experimento que foi conduzido por um fisiologista russo chamado... Fala, pessoal, esse trabalho de Watson, ele ganhou, de certa forma, um dado experimental relevante numa pesquisa que foi feita por um fisiologista russo, Pavlov, né? O Pavlov ele começou a observar. Pavlov ele queria pegar medidas de salivação de cachorros, né? Então ele fazia um pequeno cortezinho aqui, injetava uma cânula e ia coletando a saliva dos animais, e para estimular a salivação ele apresentava alimentos, né? O que o Pavlov descobriu com o tempo é que quando os tratadores estavam se aproximando, o barulho dos tratadores se aproximando, o passo dos tratadores já iniciava o processo de salivação, né? E aí o Pavlov, como bom cientista, perguntou: opa, como é que isso acontece, né? Por que isso acontece, né? E aí ele supôs que a apresentação dos dois estímulos juntos, né, da comida e mais aquele barulho dos tratadores, eles iam se equivalendo com o tempo, né? Como toda vez que o cachorro ouvia o tratador se aproximando, ele sabia que ia ganhar comida, ele ia se equivalendo. Para testar isso, Pavlov fez um experimento, né? Que ele emparelhou dois estímulos. Um estímulo que ele chamou de estímulo incondicionado, que é um estímulo inato, né? Então, por exemplo, a salivação diante de alimentos, certo? E um outro estímulo que ele chamou de estímulo condicionado, que é um estímulo que está associado ao processo de emparelhamento, que eu chamei de emparelhamento, né? Que é, ou seja, ele começa a adquirir a capacidade de produzir aquela resposta que era produzida exclusivamente pelo estímulo incondicionado, né? Então a comida produzia salivação. A pergunta dela é: se eu apresentar comida e um som junto, o som depois vai ter a capacidade de produzir salivação? E aí ele fazia
esse experimento e ele viu que sim, que os estímulos podiam ser emparelhados, ou seja, depois de algumas apresentações do estímulo incondicionado apresentado depois do estímulo condicionado, ou seja, da comida apresentada depois do som, os cachorros adquiriam a capacidade de responder ao som com um aumento da salivação, certo? Isso se chamou de condicionamento. Por quê? Porque existia uma condição para que o som, que era um estímulo neutro para a salivação, se tornasse um estímulo condicionado para a salivação, certo? Então, a gente tem uma perspectiva que a gente chama de perspectiva estímulo-resposta. Essa perspectiva geral, ela se desenvolveu muito na primeira metade do século XX e ela foi, de certa maneira, dominante na psicologia com uma perspectiva científica. Então eu expliquei agora o paradigma estímulo-resposta, que é um paradigma que está frequentemente associado a esse behaviorismo que eu falei, que é o behaviorismo metodológico, certo? Ele foi muito importante para o desenvolvimento do behaviorismo, mas já na primeira metade do século XX surge uma série de contestações a esse tipo de behaviorismo, mesmo dentro do behaviorismo, certo? E a gente vai ter aí uma ruptura interna dentro do behaviorismo, certo? Com o aparecimento de uma outra perspectiva teórica e também epistemológica de entender como que se faz ciência, certo? Essa perspectiva é encabeçada por um autor que a gente chama de Skinner, né? Eu gosto muito de Skinner, tem alguns livros dele aqui, por exemplo, como esse daqui, se vocês quiserem, certo? É um autor muito importante na psicologia e ele, de certa forma, traz uma perspectiva que é radicalmente oposta àquela outra perspectiva epistemológica. Por isso que o behaviorismo dele vai ser conhecido como behaviorismo radical, certo? E na proposta do Skinner, diferente da proposta que vinha sendo difundida pelo behaviorismo metodológico, ou seja, aquele que é baseado no Watson e no Pavlov, a proposta de Skinner tinha uma perspectiva de realidade diferente, porque ela não era uma perspectiva monista. Para Skinner, a realidade não se produzia nessa relação entre o organismo e o ambiente. A realidade era o que o organismo construía para poder sobreviver, certo? Então, o Skinner, de certa forma, ele começa rompendo com essa visão dualista. Ele entende o ambiente como tudo que faz parte da construção de realidade do organismo é ambiente, certo? E é essa perspectiva epistemológica que, de certa forma, vai definir alguns parâmetros que vão ser divergentes em relação ao behaviorismo metodológico, né? Além disso, como ele tinha essa visão, digamos assim, mais monista, ou seja, que não existe diferença entre o organismo e o ambiente, ele também vai ver o organismo se modificando conforme o ambiente, mas o ambiente também mudando por ação do organismo, certo? Então é uma perspectiva que é muito mais dialética, né? Ou seja, de mão dupla, né? Eu mudo o que está me modificando. Então essa ideia diz que ou propõe que, de certa forma, o organismo opera no ambiente, certo? Ou ele faz uma operação, ele modifica o seu ambiente em relação às modificações que o ambiente possibilitou dele, certo? E aí ele transcende esse paradigma estímulo-resposta. Por quê? E aí eu vou explicar um pouquinho um dos experimentos que influenciou o Skinner a criar o que depois nós vamos chamar de caixa de Skinner, né?
É um experimento que foi feito por um outro psicólogo chamado Thorndike. E ele basicamente criou uma caixa onde tinha um alçapão com uma alavanca, certo? Essa alavanca, quando acionada, abria o alçapão, abria a porta dessa caixa, dessa gaiola, e o animal que estivesse ali dentro poderia ter acesso ao ambiente externo. Então o que ele fazia? Ele privava o gato de alimento um tempo e deixava o gato lá dentro dessa caixa. E depois ele botava leite ali fora, certo? Quando ele botava leite ali fora, o gato com fome começava a procurar vários métodos de sair da caixa, apresentava uma série de padrões de comportamento. Quando ele apresentava esses padrões de comportamento, acontecia que esses padrões ocasionalmente faziam com que ele esbarrasse na alavanca, abrindo o alçapão. E aí, a partir disso, ele conseguia ter acesso ao leite. Quando ele conseguia fazer isso, o Thorndike retornava ele para a gaiola e fechava a gaiola de novo. O que ele começou a observar é que cada vez o gato, obviamente, abria mais rápido aquela porta, certo? O Skinner se baseou nesse experimento para constituir um equipamento de análise de comportamento que ele chamou de caixa de Skinner, que era uma caixa onde ele podia criar várias situações de aprendizagem e interferir em várias variáveis para ver como que elas afetavam a aquisição de comportamento. E essa caixa ficou mundialmente conhecida como caixa de Skinner, certo? Foi a partir dessa caixa de Skinner que ele foi construindo uma ciência do comportamento. E esse behaviorismo, ele constituiu uma outra premissa, certo? Que envolvia o ambiente, que ele vai chamar de estímulo discriminativo, certo? A emissão do comportamento e uma consequência desse comportamento, ou seja, uma mudança no ambiente. Essa mudança do ambiente, ela podia ter dois aspectos em relação ao controle do comportamento. Primeiro, associar o estímulo discriminativo, ou seja, qual era o contexto que ela estava, e quais eram as possibilidades ou as possíveis consequências do comportamento dela naquele contexto, certo? Então, essa relação entre o estímulo discriminativo, um contexto específico, e qual comportamento que poderia ser emitido naquele contexto, possibilita que o comportamento não seja mais eliciado, mas tem uma característica mais probabilística. Ele pode ou não acontecer. Vai depender dos elementos do contexto, certo? Adicionalmente isso, essa consequência, ela podia influenciar o comportamento de uma outra maneira, aumentando a frequência ou a intensidade dele, certo? Quando eu tinha um estímulo específico, emitia um comportamento e a consequência desse comportamento aumentava a probabilidade dele voltar a ocorrer, a gente dizia que esse comportamento estava sendo reforçado. Quando a alteração do contexto modificava esse comportamento de forma que ele diminuísse de ocorrência ou de frequência, a gente dizia que a gente estava punindo o comportamento. Por isso que os termos reforço e punição, eles estão relacionados à frequência ou à probabilidade daquele comportamento ocorrer, certo? Esses comportamentos, eles podem ser produzidos por reforço positivo, quando a consequência do comportamento é a adição de alguma coisa no ambiente, certo? Ou por reforço negativo, quando a consequência do comportamento é a retirada de alguma coisa do ambiente, né? Então, por exemplo, eu posso pedir um gole de cerveja, certo? E o meu comportamento de pedir cerveja vai ser reforçado por eu ganhar cerveja, pela cerveja ser adicionada ao meu ambiente, né? Ou eu posso usar
e botar o óculos de sol para retirar o excesso de iluminação do ambiente. Então a gente está vendo que isso que a gente chama de behaviorismo é uma perspectiva muito mais ligada à filosofia da ciência e ela tem é, duas grandes propostas epistemológicas, né? Que é o behaviorismo metodológico, então esse behaviorismo do Watson, do Pavlov, da ideia de que o ambiente modifica o organismo, e essa proposta do Skinner, que é um pouco mais radical, certo? Por isso que a gente chama de behaviorismo radical, porque ela rompe com essa dicotomia entre estímulo e ambiente como coisas separadas entre si, né? E aí o ambiente pode ser qualquer estímulo que mude o padrão de comportamento daquele organismo que se está analisando, né? Então, o estímulo pode ser efetivamente uma mudança climática, pode ser uma dor de barriga, pode ser um pensamento, uma lembrança, certo? E aí os paradigmas são diferentes também, né? Enquanto que o paradigma do behaviorismo metodológico é estímulo e resposta, o paradigma do behaviorismo radical é estímulo discriminativo, comportamento e consequência, certo? A isso a gente dá o nome de tríplice contingência, né? Então, quando a gente analisa o comportamento a partir do behaviorismo radical, a gente leva em conta os estímulos antecedentes, o que antecedeu aquele comportamento, o comportamento em si e a consequência desse comportamento que retroalimenta ele, que modela ele, que faz com que ele, de certa maneira, vá se adaptando ao ambiente.